O falso evangelho que os muçulmanos usam contra o cristianismo é desmascarado. Eles chamam isso de evangelho secreto, um livro escondido que supostamente revela o verdadeiro Jesus, um Jesus que não está na sua Bíblia. Em 1945, uma descoberta nas areias do Egito desencadeou uma tempestade de especulações. O Evangelho de Tomé. Durante décadas, céticos, ateus e até mesmo apologistas islâmicos têm levantado esta teoria, alegando que ela prova que o cristianismo foi corrompido e que a igreja suprimiu a verdade e que Jesus não era quem a Bíblia diz que ele era. Vamos abrir a cortina do Evangelho de Tomé e o que ele realmente diz, quando foi escrito, e por que foi rejeitado e por que ele desmorona sob o peso da história da verdade. Em dezembro de 45, fazendeiros egípcios que cavavam perto de Nag Hammadi encontraram um jarro enterrado no deserto. Dentro dele havia contido artefatos em couro cheios de escritas coptas. Entre eles estava um texto intitulado Evangelho segundo Tomé. Continha 114 ditos atribuídos a Jesus, ao contrário dos 4 evangelhos da Bíblia, que não tinha história nem narrativa, nem milagres, nem crucificação, nem ressurreição. Apenas ditos diversos como enigmas encadeados. Essa descoberta fascinou estudiosos e céticos. Finalmente, eles pensaram de uma maneira a desafiar a autoridade da Bíblia. A mídia o alertou como um evangelho reprimido e escondido porque a igreja queria silenciar verdades desconfortáveis. Mas exagero, isso foi exagero. À primeira vista, alguns ditos de Tomás parecem familiares. Inclui ecos das palavras reais de Jesus, como o reino de Deus está dentro de você. Isso porque quem escreveu isso copiou os verdadeiros evangelhos, misturou com eles, fez distorções bizarras e heréticas. O último ditado, o número 114, é um dos mais infames. Simão Pedro disse-lhe que Maria nos deixe, pois as mulheres não são dignas da vida. Jesus disse: eu mesmo a conduzirei a fim de tomá-la um homem para que também se torne um espírito vivente semelhante a vocês, homens. Pois toda mulher que se tornar homem entrará no reino dos céus. Esse não é o Jesus da Bíblia. Esta é uma filosofia gnóstica, uma visão de mundo que ensinava que o mundo material era mau. As mulheres eram inferiores, a salvação vinha através da fuga do físico e da obtenção do conhecimento espiritual secreto. Em Tomé, a salvação é apresentada não pelo sangue de Jesus, mas pela sabedoria oculta que somente os iluminados poderiam ter. O escritor ainda afirma que Jesus disse: quem descobrir a interpretação dessas palavras não provará a morte. Isso não é cristianismo, isso é nostálgico. O Evangelho de Tomé não foi escrito no primeiro século. O manuscrito que temos é um copta do século IV. Eles remontam a um original grego não anterior a meados do final do século II, mais de 100 anos depois dos apóstolos. Naquela época, seitas gnósticas e heréticas já estavam florescendo, escrevendo seus próprios evangelhos para promover suas ideias. Enquanto isso, os 4 evangelhos bíblicos foram escritos no primeiro século, uma geração antes da vida de Jesus. Temos fragmentos do Evangelho de João, como o papiro P52, datado de aproximadamente 125 depois de Cristo. Isto é uma proximidade histórica grande. Este é o depoimento de uma testemunha ocular. Em contraste, Tomé aparece muito tempo depois do fato, sem nenhuma conexão com os apóstolos, sem credibilidade de testemunha ocular e sem nenhum vestígio dos primeiros escritos cristãos. Líderes da igreja como Irineu, escrevendo em 180, já conheciam textos como os de Tomás e os rejeitaram como herético, pois não estavam dentro das escrituras. Eles foram reprimidos e eles foram expostos como falsificações desde o início. Se você ler Tomás, notará um padrão. Alguns ditados foram retirados diretamente de Mateus, Marcos e Lucas.
ou são versões distorcidas e o resto é completamente bizarro. Jesus supostamente disse: não sou seu mestre, porque vocês beberam, ficaram embriagados com a água da fonte turbulenta que eu cuidei. Outro ditado diz: abençoado é o leão que se torna homem quando consumido pelo homem, e amaldiçoado é o homem que o leão consome, e o leão se torna homem. Isso é um enigma místico, não uma revelação divina. O Evangelho de Tomé remove a cruz, a ressurreição, a proclamação aberta da salvação, e substitui por ditos codificados para a elite. Ele não apresenta Jesus como Salvador, mas apenas como um guru de sabedoria oculta. Para entender Tomás, você precisa entender o gnosticismo. No século II, os mestres gnósticos misturavam a filosofia pagã com a linguagem cristã. Eles alegavam que o mundo físico era mau, o corpo humano era uma prisão e a salvação vinha por meio do conhecimento espiritual secreto. É por isso que Tomás diz que as mulheres devem se tornar homens. Reflete o desdém gnóstico da ordem física, não pelos ensinamentos de Cristo. E é por isso que rejeita a cruz e a ressurreição, porque os gnósticos não conseguiam aceitar que a salvação viesse através de Deus entrando em um mundo físico e morrendo na carne. Em outras palavras, Tomé não nos dá o verdadeiro Jesus, ele nos dá um Jesus herético, redesenhado para se adequar a uma falsa visão de mundo. Seu evangelho de Tomé é tão falso porque céticos e muçulmanos adoram citá-lo, porque isso elimina as partes do cristianismo que eles querem negar. Os ateus usam isso para argumentar que Jesus era apenas um professor sábio, não o Filho de Deus. Os muçulmanos apontam isso como prova de que a Bíblia foi corrompida. No entanto, a ironia é gritante. O próprio Corão afirma que Jesus é o Messias, nascido da Virgem e retornará no final dos dias. E se ao apoiarem em Thomas, os críticos acabam se autodestruindo. Eles trocam os primeiros relatos e testemunhos oculares das Escrituras por uma falsificação gnóstica tardia que nunca foi aceita como verdade pelos primeiros cristãos. O que os primeiros cristãos realmente citaram e valorizavam, não Tomé, mas os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas de Paulo, o Antigo Testamento cumprido em Cristo. Essa é a fé transmitida, preservada e confirmada pela arqueologia, pelos manuscritos e pelo testemunho dos mártires. Tomé é um caso isolado, uma fraude que chegou tarde demais e disse pouco. A Bíblia é a âncora escrita no primeiro século, copiada milhares de vezes, preservada em todos os continentes, inalterada em sua mensagem. Jesus é Deus em carne, crucificado e ressuscitado, Salvador de todos os que creem. O Evangelho de Tomé nunca lhe dirá a verdade sobre Jesus. Ele esconde atrás de enigmas, despoja da cruz e substitui a salvação pela sabedoria secreta. Isso não é liberdade, é engano. Os primeiros cristãos sabiam melhor sobre essas coisas. Eles proclamavam abertamente a vida e a morte de Jesus Cristo, que é o Senhor e o Filho eterno de Deus que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. Essa verdade nunca precisou ser escondida. Foi gritada nas ruas de Jerusalém, transmitida por todo o Império Romano e preservado na Bíblia nos dias de hoje. Portanto, não se deixe enganar por falsificações. Não prossiga em evangelhos secretos. Se você quer conhecer o verdadeiro Jesus, pegue o Evangelho de João e leia suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se esse vídeo abrir seus olhos, compartilhe-o com alguém que nunca ouviu falar sobre o cristianismo e tire ele das mentiras. Deixe seus comentários, inscreva-se e não pare de procurar a verdade. Ela não está escondida. A verdade tem um nome. O nome dela é Jesus.